Fala pessoal, vocês estão no canal Sávio Explica e o jogo de hoje é Dobro. Dobro é um jogo de 2022 dos autores Fel Barros, Lucas Castanho e Pedro Vinícius. Um jogo 100% nacional, publicado aqui no Brasil pela Grok Games, certo? Dobro é um jogo, um carteado, né, como a gente chama, que usa a mecânica de escalada, a famosa mecânica de escalada. O que é um jogo de escalada? É aquele jogo onde você tem que sempre fazer uma jogada de valor maior à maior jogada já feita até então. Então, se um jogador joga um exemplo bem genérico desse cara, o jogador joga um 2, o próximo tem que jogar no mínimo 3. Se ele jogar um 5, o próximo tem que jogar no mínimo 6. E assim por diante. É a mecânica básica de escalada. Em cima dessa mecânica básica de escalada, Fel Barros, Lucas Castanho e Pedro Vinícius acrescentaram aí alguns temperinhos a mais que vocês já vão descobrir, dando origem ao dobro. Então, como é que se joga? Para começar na preparação, você vai pegar essas duas cartas aqui, é a carta que indica o sentido de jogo e a carta de esquecido, a carta do esquecimento. A carta que indica o sentido do jogo tem a setinha no sentido horário e a sentido anti-horário. Você começa deixando a carta de sentido horário virada para cima. Deixa a carta do esquecimento aqui também por perto. O resto do baralho você vai dar uma boa embaralhada e vai distribuir 6 cartas para cada jogador, certo? Dobro é um jogo que dá para jogar de 2 a 6 jogadores. A única exceção é numa partida com 6 jogadores, você vai entregar apenas 5 cartas. 2, 3, 4, 5, 6. Vamos simular aqui, por exemplo, uma partida entre 4 jogadores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 cartas para cada jogador, com exceção de 6 jogadores, que é o valor máximo, onde você entrega apenas 5. As cartas que sobrarem ficam aqui no centro da mesa, formando um monte de compras. E a gente está pronto para começar a jogar. Então, você escolhe o jogador inicial, pelo metro que você quiser. E o que é que nós vamos ter no dobro? Vamos ter basicamente cartas numeradas. Cartas com valores que vão de 2 a 12. É importante, não existe carta de valor número 1. A carta vai sempre aí no valor de 2 a 12. E temos ainda algumas cartas com poderes especiais. Outro ponto importante é que a quantidade de cartas não é igual, certo? Se você quiser até dar uma conferida no manual, para os jogadores aí que gostam de contar cartas, nós temos aqui as cartas de valor, nós temos 5 cartas de valor 2, 6 cartas de valor 3 a 6, 5 cartas de valor 7, 4 de valor 8 e 3 nos valores 9 a 12. É importante os jogadores estarem atentos a esse detalhe, que a quantidade de cartas não é igual para todos os valores. Isso além das cartas com poderes especiais. Então, como é que funciona? O primeiro jogador, que você escolhe pelo método que você quiser, vai fazer uma jogada inicial. Como eu disse, a mecânica básica de escalada é que você sempre tem que fazer uma jogada maior do que a jogada anterior. No começo da jogada, na primeiríssima jogada, a mesa está vazia, então você pode jogar qualquer carta, certo? Qualquer carta que você quiser, está valendo, porque o valor em jogo, chamemos assim, é 0. Então, digamos que eu joguei aqui a carta número 2, então a partir de agora o valor em jogo é 2. E aí eu puxo para a minha mão o número de cartas necessário para completar a minha mão de 6, né? São 6 cartas ao todo, exceto em partidas com 6 jogadores, como eu já disse, onde esse número vai ser de 5. Então você puxa, faz a jogada e puxa para completar a sua mão, passa a vez para o seu vizinho da esquerda, e aí o seu vizinho da esquerda vai ter quais opções? Você pode, aliás, sempre você pode, tem 2 opções de jogada. Você pode, número 1, jogar uma carta simples, uma carta única, ou jogar 2 cartas. Mas para jogar 2 cartas, as duas têm que ser do mesmo valor. Aqui, por exemplo, 6 e 6. Eu não posso jogar 2 cartas ao mesmo tempo, se elas forem de valor diferentes. E eu também não posso jogar mais do que 2 cartas, ainda que tenham um valor igual. Se eu tivesse aqui, sei lá, 4 cartas de número 6, eu não poderia jogar as 4 de uma vez só. É sempre ou uma carta única, ou 2 cartas, desde que elas tenham um valor igual. Se você estiver jogando 2 cartas com valor igual, você vai somar o valor das 2 cartas. Então, se o valor em jogo no momento é 2, se eu jogar essas 2 cartas aqui, o valor em jogo passa a ser 12, porque eu estou somando 6 mais 6, certo? Então, 2 cartas com valor igual, você soma o valor delas para definir o valor da sua jogada, digamos assim. Então, o jogo vai seguindo dessa forma. Cada jogador pode fazer uma jogada de valor superior a jogada anterior, né? Valor superior ao valor em jogo,
Ou, aí entra o grande pulo do gato, que dá nome ao jogo, dobro. Você pode fazer também uma jogada de valor igual à jogada anterior, certo? Vamos ver, por exemplo, aqui. Nesse caso, o valor em jogo está 12, né? Eu precisaria de uma carta de valor 12, que é a maior que existe, ou de duas cartas de valor igual, que somadas ultrapassem 12. Já que você sempre tem que ir aumentando os valores, né? Nesse caso aqui, eu poderia fazer usando uma carta Coringa. Mas só para melhorar o exemplo, porque eu vou deixar para explicar as cartas com poderes especiais, inclusive a carta Coringa, mais à frente, certo? Eu vou explicar já já. Mas só para voltar ao que eu estava explicando antes, que é a regra do dobro. Se você fizer uma jogada com o mesmo valor, na maioria dos jogos de escalada isso não é permitido. Jogos de escalada, em geral, você tem sempre que ir aumentando o valor. No dobro, não. No dobro existe a possibilidade de você fazer uma jogada com valor igual. Uma jogada com o mesmo valor da jogada até então. E aí, nesse caso, o valor dobra. Vamos fazer aqui um exemplo. Deixa eu procurar aqui uma carta de valor 12, só para o exemplo ficar perfeito. Digamos aqui, por exemplo, que esse jogador tivesse uma carta de valor 12 na mão. Eu dei uma roubada aqui, procurei a carta no meio do monte, só para o exemplo ficar perfeito. Digamos que esse jogador tivesse uma carta de valor 12 na mão. O valor em jogo, no momento, é 12. Eu jogo uma outra jogada de valor igual, então eu dobro. O valor em jogo agora passou a ser 24. Então, usando esse artifício de dobrar o valor em jogo, usando uma carta de valor igual ao valor em jogo até então, você pode fazer esses valores se multiplicando muito mais rapidamente, prejudicando assim os seus adversários, né? Quanto maior for o valor em jogo, mais difícil é os seus adversários conseguirem ter cartas naquele valor, né? Então, basicamente, essa é a estrutura básica. Recapitulando, caso tenha ficado confusa a explicação. Você sempre pode fazer uma jogada. Que essa jogada pode consistir em uma única carta ou em duas. No entanto, para que ela consista em duas, as duas precisam ser do mesmo valor. Qual é o valor da sua jogada? Se for uma jogada simples, uma jogada de uma carta única, o valor da jogada é o valor da carta. Se for um valor de carta dupla, né, duas cartas iguais que você está somando, o valor da jogada é o valor da soma das duas. Se o valor da jogada, conforme isso que eu acabei de explicar, for maior do que o valor da jogada imediatamente anterior, você só passa a vez para o seu vizinho da esquerda, vai assim escalando o valor. No entanto, se o valor da jogada que você está fazendo, seja usando uma carta única, seja usando uma carta dupla, né, somando duas cartas, for igual ao valor da jogada até então, você dobra esse valor, conforme o nosso exemplo aqui que eu dei. Um jogador fez uma jogada de valor 12, 6 mais 6. O outro foi lá e fez uma nova jogada de valor igual, ou seja, também de valor 12. Então, o novo valor agora é 24. Você dobrou o valor. E o jogo vai jogando assim, vai girando assim, até que um jogador não possa ou não queira fazer uma nova jogada. É importante, o jogador pode não fazer a jogada porque não quer. Ele não é obrigado a fazer só porque pode. Embora, em geral, quase sempre seja interessante fazer. Mas se o jogador conseguir montar uma estratégia onde ele acha melhor não jogar aquela carta agora, guardar ela para jogar depois, pode, sem problema nenhum. No momento em que chegar na vez de um jogador e ele não possa ou não queira fazer uma jogada conforme essas regras que a gente explicou, ele vai pegar todas as cartas do centro da mesa para si. Essas cartas não vão para a sua mão, elas vão para um monte de contagem de pontos à parte. Cuidado para não misturar. E aí esse jogador que puxou as cartas para si, é quem vai iniciar a nova rodada, a nova jogada. Agora que a mesa está vazia, ele pode jogar uma carta de qualquer valor, sempre seguindo aquela lógica. Pode ser apenas uma carta. Se for apenas uma carta, é o valor dela, simples assim. Se forem duas cartas, primeiro, tem um pré-requisito, né? Para poder ser duas cartas, tem que ser do mesmo valor. E aí, nesse caso, soma-se o valor das duas. E você vai jogando assim, sempre colocando jogadas de valor maior ou jogadas de valor idêntico. Se for de valor idêntico, você dobra. E aí você joga batata quente pro seu vizinho da esquerda, aumentando sempre esse valor. E assim vai. Até que o jogador não possa ou não queira continuar a jogada, ele pega as cartas para si. E a gente, lembrando sempre de repor a mão de cartas, né? Depois de concluir sua jogada, antes do adversário inicial, você repõe a sua mão de cartas, puxando cartas aqui do baralho central, até ficar com a quantidade de 6, né? Que é o total. E a gente faz assim até que o monte de compra se esvazie. Quando o monte de compra se esvaziar, a gente continua jogando só com as cartas que estão na mão, sem puxar novas cartas, até que um jogador fique com as mãos vazias, fique com a mão vazia. O jogador ficar sem nenhuma carta na mão,
Assim que ele concluía a sua jogada, né? Assim que ele concluía essa jogada na qual ele ficou... Desculpem o caminhão passando aqui na rua, só um segundo. Perfeito. Assim que o jogador concluía essa jogada, qualquer jogador concluir uma jogada na qual ele ficou sem nenhuma carta na mão, esvaziou sua mão, a partida termina imediatamente. É perfeitamente possível que outros jogadores ainda tenham cartas na mão. É perfeitamente possível também que ainda tenham cartas só que sobrando no centro da mesa. Tanto as cartas que sobraram na mão dos outros jogadores, quanto as que sobraram aqui do centro da mesa, são recolhidas e jogadas para um descarte. Elas não vão contar pontos para ninguém. E aí no final a gente vai fazer uma contagem de pontos. Os pontos, dobra o jogo de pontos negativos. Eu não tinha explicado isso ainda, mas pela própria lógica vocês devem ter presumido, né? Ou seja, é um jogo onde o que você não quer é pegar essas cartas. Quanto menos cartas você pegar, melhor. Então a gente vai fazer essa contabilidade de quem tem menos cartas na mão. E aí isso vai atribuir pontos. O jogador que tiver menos cartas na mão vai receber uma quantidade de pontos igual ao total de jogadores na partida. Essa é uma forma de calibrar a pontuação de acordo com a quantidade de jogadores na partida. Quanto mais gente estiver jogando, mais pontos vale você ficar com o mínimo de cartas na mão. Então o jogador que ficar com... Você vai no final fazer esse rankingzinho, todo mundo contar quantas cartas sobrou na mão. O jogador que tiver menos cartas na mão vai receber uma quantidade de pontos igual ao total de jogadores presentes na partida. No nosso exemplo aqui, uma partida com 4 jogadores, eu receberia 4 pontos. O segundo jogador que tiver menos cartas na mão vai receber aquela quantidade menos 1. O terceiro menos 3 e assim por diante, até o último jogador, o jogador ficar com mais cartas na mão, vai receber apenas 1 pontinho. Uma outra forma de dizer a mesma coisa, como o manual traz, é você fazer o ranking de ponta cabeça. Em vez de você fazer o ranking de quem ficou com menos cartas na mão, você faz o ranking de quem ficou com mais. Aí fica até mais fácil de você memorizar. Porque quem tiver com mais cartas na mão, ou seja, o primeiro lugar do ranking, só que é um ranking às avessas, né? Um ranking onde você não quer estar na primeira posição. O primeiro lugar do ranking de quem ficou com mais cartas na mão recebe 1 ponto, o segundo 2, o terceiro 3, o quarto 4, o quinto 5 e assim por diante. Essa é uma outra forma de dizer a mesma coisa. Ou seja, que quem ficar com menos cartas na mão recebe a quantidade de pontos igual ao total de jogadores. O segundo colocado nesse ranking recebe aquela quantidade menos 1, o terceiro aquela quantidade menos 2, o quarto aquela quantidade menos 3 e assim por diante. Você pode dizer a mesma coisa de duas formas, né? Colocando o ranking de ponta cabeça ou na ordem crescente. E aí a gente junta todas as cartas, embaralha tudo e começa uma nova partida. A gente joga isso 3 vezes. Depois de 3 partidas, faz o somatório final. Quem tiver mais pontos é o grande vencedor. O que é que falta explicar? Só as cartas com poderes especiais e essas 2 cartinhas aqui que eu não expliquei ainda. Existem ao todo 3 tipos de cartas com poderes especiais. Por coincidência, acho que todas elas saíram aqui nessa minha distribuição inicial que eu fiz para dar o exemplo. A primeira das cartas com poderes especiais é a carta Coringa. A carta Coringa tem esse símbolo de ponto de interrogação. Basicamente, você ao jogar uma carta Coringa, você escolhe o quanto ela vale. Você joga ela e diz, essa carta aqui vale 2, vale 3, vale 4, vale 12, enfim. Qualquer valor de 2 a 12. Você, ao jogar a carta Coringa, determina que ela vale aquele valor. Você pode, inclusive, jogar a carta Coringa em conjunto com outra carta. Por exemplo, aqui, você pode dizer, essa carta Coringa vale 12. Já que ela vale 12, eu estou jogando ela em conjunto com essa outra carta que também vale 12, para assim fazer a soma. Perfeitamente permitido. Então você considera que ela é de um determinado valor, e uma vez que você considerou isso, você trata ela como se fosse daquele valor para todos os efeitos. Inclusive, você pode também jogar 2 cartas Coringa juntas? Por que não? Pode sim. E ao fazer isso, você estabelece o valor das duas, que tem que ser um valor idêntico, né? Afinal de contas, para jogar 2 cartas ao mesmo tempo, tem que ser cartas idênticas. Então, basicamente é isso. Carta Coringa, você escolhe o valor dela, de 2 a 12, e trata para todos os efeitos como se fosse uma carta daquele valor, inclusive podendo realizar a manobra de dobro. Tá aqui, por exemplo, 7. Eu digo, essa carta Coringa vale 7. Então, se eu tenho um 7, eu estou jogando outro 7 em cima, dobra. A partir de agora o valor é 14, certo? Primeira carta com poderes especiais, carta Coringa. Segunda carta com poderes especiais é a carta de passar a vez, esse símbolo de igual. Funciona da seguinte forma, às vezes você não pode jogar nenhuma carta naquele momento, porque não tem na sua mão cartas de valor necessário, ou não pode ou não quer. Mas aí você joga essa carta de passar a vez e simplesmente passa a vez para o adversário. É uma para o vizinho da esquerda, com o jogo seguindo esse sentido horário. Ou anti-horário, já eu chego lá. Você passa a vez para o próximo jogador no sentido de jogo. Ou seja, você pula a sua vez, basicamente é isso.
É um jeito de você não sair da partida, não pegar as cartas que você não quer pegar e ao mesmo tempo não jogar carta nenhuma. Você joga carta igual, passa a vez para o próximo jogador. E a terceira e última carta com poder especial é essa aqui, a carta de passar a vez e inverter o sentido. Ela tem o mesmo efeito de passar a vez da carta anterior e ela, além disso, inverte o sentido. Então, se o jogo começa girando em sentido horário, quando o jogador jogar essa carta, ele pula a vez dele e o próximo não vai mais ser o seu vizinho da esquerda, sim o seu vizinho da direita. Você gira essa carta aqui para lembrar a todos os jogadores que o jogo agora está em sentido anti-horário. Até que outro jogador jogue outra carta dessa, aí ela volta para o sentido horário. Por último, essa carta aqui, como eu já disse, serve apenas para lembrar os jogadores em qual sentido o jogo tá girando naquele momento. Falta falar apenas dessa carta aqui, que é a carta do esquecido, a carta do esquecimento. Eu imagino que quando eles estavam fazendo os playtests desse jogo, deve ter dado muito problema com gente esquecendo de puxar as cartas para a mão. Por isso eles criaram essa carta. Funciona da seguinte forma: sempre que o jogador esquecer de repor a sua mão, ou seja, você lembra, né? Você faz a sua jogada e em seguida puxa do baralho central um número de cartas suficiente para completar a sua mão. Uma mão completa, em geral, são 6 cartas, a não ser em partidas com 6 jogadores, em que uma mão completa é 5 cartas. Então, se você esquecer de fazer isso, lembrar, o próximo jogador lembrar, na verdade, você pega essa carta para você, a carta do esquecimento. E ela continua com você até que outro jogador cometa a mesma gafe. E aí ela passa para aquele jogador. Ela sempre vai ficar na mão do último jogador que cometeu esse esquecimento. É interessante que a regra não diz que você, ao perceber que cometeu o esquecimento, deva repor sua mão imediatamente. Não. Você continua com a sua mão incompleta até chegar na sua vez de novo. Quando chegar na sua vez de novo, você faz a sua jogada normal e aí vai completar a sua mão. Né? Aí, dessa vez sim, completar a mão até ficar com 6 cartas ou 5, conforme o caso. E essa carta do esquecimento vale um ponto negativo. No final de cada partida, né, você lembra que um jogo inteiro, você joga 3 partidas completas e faz o somatório dos pontos. No final de cada uma dessas 3 partidas, quem tiver com essa carta na mão leva um ponto negativo. E basicamente é isso. Falta só explicar o que? As regras para 2 jogadores. Com 2 jogadores nós temos um diferencialzinho que é o seguinte: você remove as cartas de inverter o sentido, já que você está jogando em apenas 2 jogadores, tanto faz o jogo girar no sentido horizontal, horizontal vertical não, horário ou anti-horário, pelo amor de Deus. Em apenas 2 jogadores, tanto faz. Então você remove as cartas de inverter o sentido. E além disso, você vai remover 10 cartas aleatórias do baralho de compras. Antes de iniciar a partida, antes de fazer a distribuição inicial das cartas, você remove 10 cartas aleatórias, deixa elas na caixa do jogo sem olhar o seu conteúdo. Quando você for começar a segunda partida, aquelas 10 cartas voltam para o baralho e se embaralha tudo junto de novo. Mas em cada uma das 3 partidas, você vai sempre deixar 10 cartas de fora, sorteadas aleatoriamente, sem ver o seu conteúdo. Então é isso, né? Recapitulando, para encerrar o vídeo, cada jogador na sua vez joga uma ou 2 cartas. Se for apenas uma, o valor da jogada é o valor da carta, simples assim. Se forem 2, para que sejam 2, elas duas têm que ser do mesmo valor, e o valor da jogada corresponde à soma das 2. Quando eu digo o valor da jogada, para você poder fazer a jogada validamente, ela tem que ou ter o valor superior à jogada anterior, nesse caso você só faz a jogada e vida que segue, ou pode ainda ter um valor igual. Se tiver o valor igual, aí entra o grande charme do jogo. Se tiver a jogada que você está fazendo agora tiver um valor igual à jogada anterior, então esse valor dobra. Então se alguém já tinha jogado um 8, você joga um outro 8, passa a ser 16. O valor da mesa passa a ser 16. Vai assim dobrando, como diz o nome do jogo. E aí temos ainda as cartas com poderes especiais para dar aquela apimentada. Quando o jogador não puder ou não quiser mais fazer uma jogada, conforme essas regras que eu acabei de explicar, ele leva as cartas para a mão, que é o que ele não quer que aconteça, e inicia uma próxima jogada. Quando acabarem as cartas, a gente conta quantas cartas cada jogador sobrou na mão e monta aquele rankingzinho. Quem tiver menos cartas é quem ganha mais pontos e vice-versa. Então é isso, e quem tiver mais pontos ao final de 3 partidas é o grande vencedor. Esse foi o nosso jogo da semana. Joguem dobro. Se gostou do vídeo, deixe seu curtir e seu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo jogo.